Olá, como vão vocês? Eu espero que todos estejam bem. No dia de hoje nós vamos analisar mais alguns desses mistérios da antiguidade. Eu sei que este é um tema que atrai muito vocês, que vocês gostam muito, e eu também gosto. Às vezes a gente tende a ir para outros temas mais atuais, porque as coisas muitas vezes estão se precipitando, só que se nós desconhecermos o nosso passado, nós não vamos entender o nosso presente e, por consequência, não teremos como nos preparar para o futuro. Bom, tudo está entrelaçado. A história da humanidade, ela não é algo que começa hoje. Muitas pessoas dizem que nós já acabamos a história, já decretaram o fim da história. Pelo contrário, nós estamos nos encaminhando para o fim de um grande capítulo, mas a história ela tem um começo lá atrás. E algumas das coisas que nós podemos observar dessa história antiga são estes artefatos e estas figuras que nós vamos analisar hoje. Para começar, esta porta gigantesca aqui. Veja só quem é que está aqui do lado. Uma pessoa que está aqui. Nós temos aqui dois pilares. Então, portanto, nós temos aquela imagem clássica daqueles que estão lá comigo na comunidade, a qual já estão afeitos, que é a imagem clássica do portal e dois pilares. Então, esse grande portal, esse grande portão aqui, quer significar isto. E aí eu pergunto, para quem foi feito este grande portal, este grande portão ou esta grande porta ladeado por estes dois pilares? Para uma pessoa comum, aparentemente seria algo meio exagerado, algo grande demais, né? Basta ver a figura aqui de um homem comum e comparar com esta imensa porta que está localizado nada mais e nada menos do que no edifício dos Arquivos Nacionais dos Estados Unidos da América. Na escadaria principal do Arquivo Nacional, há então essas duas gigantescas portas de bronze. Cada uma delas pesa 6,5 toneladas, portanto, o peso dela, note os números, o peso dela total, as duas portas, é de 13 toneladas. Note o número, 13 toneladas. Ela tem mais de 11 metros de altura por 3 metros de largura. Então veja aí, 11 vezes o 3, temos aí o 33, e ela tem cerca de 30 centímetros de espessura. Mais uma vez eu pergunto, para quem foi construída esta grande porta? Se nós buscarmos no passado, e nós falaremos disso mais um pouco adiante ainda neste vídeo, mas ao final, mais especificamente, a gente tem algumas respostas. Para começar a buscar um pouco dessas respostas, vamos estudar o chamado Monte Barrigudo, numa tradução aí mais aportuguesada, ou o Göbekli Tepe. Já é conhecido também por nós lá na comunidade fechada. O Göbekli Tepe é o maior complexo arqueológico, note bem aqui, veja especificamente este trecho aqui que eu estou sinalizando aqui com o mouse, acho que vocês conseguem ver, Ele é o maior complexo arqueológico descoberto na Turquia, cuja idade, eles dizem, é de aproximadamente 11 mil anos. Eu não diria tanto, mas algo próximo a isso eu até concordaria, algo próximo a 10 mil anos. Ou seja, é 6 mil anos mais velho, eles dizem aqui, que o lendário Stonehenge. A idade do Stonehenge é muito contestável. Existem aí algumas fotos que dizem ser montagem, que demonstram o Stonehenge sendo montado em pleno século XX. Mas, hoje em dia, não dá para saber mais o que é verdade e o que não é a partir de fotos. Mas isso aqui é algo que existe de fato, chamado Göbekli Tepe. No complexo do templo foram encontrados muitos pilares decorados com silhuetas esculpidas de animais e outras criaturas místicas, além de muitos outros locais de culto, inicialmente escondidos sob uma colina de 15 metros, o complexo foi confundido com um cemitério antigo, mas os arqueólogos perceberam mais tarde que estavam diante de algo mais grandioso. Muito provavelmente era apenas um templo, mas a pesquisa ainda está em andamento. Eu lhes digo que, na minha opinião, isto além de ser uma espécie de templo de invocação e culto, era também, como o próprio texto cita aqui, algo parecido com o lendário, entre aspas, Stonehenge, que seria algo como um observatório das estrelas. Por quê? Porque essas pessoas, esse culto que vem seguindo há milhares de anos até os dias atuais, sempre esteve conectado com esta adoração às estrelas, aos astros e esta observação
do movimento deles, como que se fosse guia, né, dos destinos da humanidade e tratando-os como deuses, né? Então aqui nós vemos algumas das esculturas destes animais, né? Aqui vemos algo semelhante a um javali, a um cão, algo parecendo um puma ou algo nesse sentido. Vemos outras imagens aqui, ó, o puma, aparentemente é um puma, é um felino certamente, né? Não sabemos se em sua composição genética original. E aqui algo um pouco mais esquisito. Aqui nós vemos o que parece ser aquelas bolsas místicas, da qual nós já tratamos aqui em vídeo anterior. Estes vídeos aqui são pássaros, talvez pelo fato de que há esse misticismo em torno disto, poderiam ser até mesmo os lendários dodôs ou pássaros comuns. Ele tem uma semelhança com o urubu, né, na verdade. Então aqui vemos algo como um escorpião e outros animais. Aqui nós vemos uma reconstrução do que seria esse templo antes de ele virar ruínas, né? Então veja só, aqui aparentemente ele foi abandonado, né, antes de ser terminado. E aqui uma foto aérea mostrando mais especificamente, de mais longe, né, aquilo que haveria lá no local. Turquia, mais uma vez, para relembrar. Agora eu separei por último aqui duas fotos tratando desse tema, que são essa espécie de buraco que me lembra a fornalha. Considerando que nós temos aqui a cabeça de um touro, a cabeça de um boi, acompanhado aqui de um cão, me parece que nós estamos falando de Moloch, que é também Saturno, Cronos, ou Órion, né, acompanhado de seu cão. Então, Órion e cão, as estrelas, né, isso aí trata de uma constelação e, portanto, isso aqui talvez seria a boca de um forno, de um dos fornos de sacrifício para Moloch. Aqui em uma outra foto nós vemos algo semelhante, né? Veja só que é muito parecido. Aqui nós vemos o cachorro, até imagino que seja o mesmo local, né, que estava soterrado, anteriormente soterrado com terras até aqui. Vamos ver aqui, aparentemente sim, até porque a rachadura é a mesma. Então, provavelmente este forno aqui, né, que foi feito de uma pedra única, foi desenterrado aqui. E aí isso nos traz a uma escultura, ou uma obra, né, melhor dizendo, não tão antiga. Essa aqui, realmente, segundo aquilo que nos parece, né, não seria realmente tão antiga quanto as demais que nós estamos observando, mas traz essa mesma tradição desta classe dominante que vem dominando povos ao longo da existência humana, até mesmo antes do reinício da história, e que chega aqui então a construir o que se chama atualmente de La Quemada, que seria uma pirâmide incomum descoberta no norte do México. A construção dela, eles estimam aqui, teria começado entre o ano 600 e concluído próximo ao ano 900. Me parece razoável isso, porque a construção dela não é feita com aquelas pedras gigantescas, né? Nós estamos vendo aqui a construção com pequenos tijolos. Então, me parece algo mais próximo realmente da civilização humana pós-reinício da história, né? Então, para a fixação das placas, ou no caso os tijolos ali, né, foi utilizada uma solução de cimento, argila e fibras vegetais. O material de revestimento foi aplicado no topo, porque geralmente no topo, agora aqui não há mais esse material, né? Mas no topo desses locais eles tinham uma pedra ben-ben, que seria aquela mesma pedra piramidal, onde em alguns lugares eles colocam águias, outros lugares eles colocam um olho de Horus, de Ra, etc. Não se sabe, eles dizem aqui, por que a construção da pirâmide demorou tanto. Aqui nós vemos uma imagem aérea da mesma pirâmide, agora localizada no cenário, né? Veja só que ela está num lugar razoavelmente alto. Há outras construções aqui ao lado dela, então nós vemos que não foi uma construção isolada. E aqui nós vemos algo que também me parece poderia ser ou um templo de observação astronômica, astrológica, ou algo como que pilares, né, de sustentação para uma forração de madeira, ou algo assim que já não existe mais lá na região,
e aqui um pátio aberto, né? Talvez um pátio de comemorações ou de sacrifícios ou algo nesse sentido. Aqui estão os pilares vistos mais de perto, são os mesmos que nós estamos vendo aqui, né? Então você veja que o material que eles utilizaram realmente tem durado aí por um bom tempo. E aqui mais uma foto da pirâmide agora vista pelo lado de trás, né? Ela está de frente para um lago. Os lagos, né, a água, ela é em algumas culturas vista como uma espécie de fonte do abismo, como algo parecido com um portal também. Essa história de portal está envolvida em muitos desses mitos antigos, né? Eles têm essa crença. E aqui nós vemos então mais uma vez outra foto mostrando tudo através de um ângulo diferente. Lá nós vemos aquele pátio anterior e aquelas colunas que eu mostrava para vocês. Lá no finzinho da foto, acho que vocês veem o mouse se mexendo. Agora começa a nos encaminhar aqui as imagens para aquilo que teria conexão com aquilo que nós víamos lá no começo, aquela porta gigantesca. Esse artefato em comum foi encontrado no Nepal e é chamado de placa Lodahoff. Veja só aqui, é uma placa espiralada, ela lembra aquele mesmo espiral que nós vemos no Mágico de Oz. Vocês sabem que eu sempre citei muito o Mágico de Oz. Na comunidade fechada eu deixo claro em um determinado momento de quem se trata o Mágico de Oz no mundo atual. E ao final das contas, mais uma vez nós vemos aqui um desses símbolos espiralados. Mais uma vez, tenho de lembrar que o espiral é também um símbolo de abertura de portal. Quando Alice cai, né, naquela fábula, naquele conto ficcional de Alice caindo no buraco da toca do coelho, ela cai num buraco espiralado em algumas das versões, né? Então veja só que interessante, ao centro ela tem algo que parece ser uma espécie de sol. Lembramos que no Mágico de Oz existe a estrada de tijolos dourada e a estrada de tijolos carmesim ou vermelha, né? Então nós temos aí duas estradas, assim aqui como é lá. E aqui nós vemos essa figura extraordinária e esses outros animais aqui, e aparentemente não existentes mais atualmente. Vamos um pouco adiante e vamos explicar o que seria isso aqui. Essa tal de placa de Lodahoff seria um disco ou prato feito de pedra, cuja idade foi determinada pelos cientistas, e aí eles estimam mais ou menos, né, em 12 mil anos, e foi criada por representantes da tribo Drop. Será mesmo? Bom, a maioria de todas as perguntas são causadas pelas imagens em um dos discos. Foram encontrados mais, mas esse aqui é o que tem chamado a atenção por conta das imagens nele contidos. Então, além das espirais estranhas, que para nós que estamos na comunidade fechada um pouquinho mais avançados não são estranhas de maneira nenhuma, mas além da espiral e dos animais não identificados, o artefato contém o desenho de uma criatura que muitos identificam como um alienígena. Jason, você acredita em alienígenas? Não, não acredito, e vou explicar por quê no decorrer deste vídeo ainda. Vamos adiante. Eu não quero que aqueles que acreditem tenham preconceito. Aguardem que eu vou explicar aqui o que eu penso a respeito disso. Aqui nós vemos uma foto onde eles colocam sob efeito de uma luz. Eles fazem isso porque muitas vezes se encontra pedras preciosas, ouro incrustado, coisas assim. Aqui eles redesenharam, então nós percebemos algo semelhante ao que seriam runas, percebe-se aí uma espécie de escrita. Aqui o tal do hominídeo, que seria uma espécie de alien, os braços deles são um pouco compridos, e isso aqui é o que chama a atenção, na minha opinião, ainda mais do que os aliens, principalmente considerando os tempos de flagelo em que nós estamos vivendo. Isso aqui me parece um camaleão, né? Não sei. Enfim, aqui é a mesma foto, e tudo isso nos trouxe então a este site, ou esse fórum aqui que fala dessa questão alien. Mais uma vez, eu não estou dizendo que eu acredito em alien, pelo contrário, eu tenho uma série dentro da comunidade fechada chamada Fake Alien, porque, na minha opinião, existe toda uma trama de ilusão em cima das pessoas, advinda daquele que eu chamo de, jocosamente, de uma maneira brincalhona, de Mágico de Oz,
porque não é tão brincalhona assim, porque na verdade as atitudes de certa pessoa, de certo representante sempre aqui na nossa humanidade é típica do mágico de Oz, enganosa, né? Mas vamos tratar como eles estão tratando aqui, só para que a gente possa ir adiante, tratando como se fossem alienígenas. 20 pistas, eles dizem aqui, de que alienígenas visitaram a Terra no passado. E eles mostram coisas como essa, fotos, né? Pinturas antigas, gravuras, onde eles teriam registrado, segundo consta aqui, visitas de outros planetas. Então eles citam, por exemplo, a presença de helicópteros e naves espaciais modernas no relevo hieroglífico, encontrado nas paredes do templo de Sete, em Ábidos, no Egito. Isso aqui nós já vimos anteriormente. Então, por exemplo, essa aqui não é tão conhecida, né? Ele mostra aqui em cima de uma esfinge, em cima que por sua vez está abaixo da deusa Nut, né, do céu, que seria a representante aqui do firmamento. E aí nós vemos o que eles estão vendo como uma espécie de nave espacial, né? Enigmática, vinheta, eles dizem que de 3 anos de idade do papiro funerário, não sei das quantas, está no Museu do Cairo e ilustra uma cena estranha, um objeto em forma de disco, representado como sendo extremamente brilhante, com um trem de pouso implantado em cima de uma esfinge. Então, se você parar para analisar, ele é bem semelhante ao que atualmente realmente é descrito como sendo um disco voador. Mas será que era realmente alien ou isso é outra coisa? Já vamos dar a nossa opinião. Eles falam aqui, por exemplo, também das esculturas da cripta subterrânea do templo de Dendera. Então, veja só aqui as imagens, você veja só como era antigamente. Então, aqui nós temos os dragões e aqui os sapos, né, que abrem a boca para que aqui se escoasse o líquido. É uma espécie de artefato para tomar chá ou algo nesse sentido assim, né? Aí eles falam aqui de conhecimento proibido, as ferramentas avançadas da antiguidade. E aí eles mostram algo extraordinário, que é isso aqui, de fato, é uma espécie de bateria antiquíssima, né? É a chamada bateria de Bagdá. Nós já falamos sobre isso aqui em vídeo anterior e com um pouquinho mais de conexão entre outras tecnologias da época, falamos também na comunidade fechada. E aqui foi aberto e se descobriu que de fato era uma bateria. Então eles tinham conhecimento para desenvolver baterias na antiguidade. Aqui eles mostram a reconstrução do que seria uma grande lâmpada, né, que está esculpida em uma... tem uma escultura disso aqui lá no Egito, e aqui estariam então as baterias para conectar a esse artefato, que seria uma lâmpada gigante. E realmente, se você for observar, ela parece uma grande lâmpada, com isso aqui representando o que parece ser até mesmo uma serpente, né? Mas é então aquele eletrodo, vamos chamar assim, por onde passa a energia, né? E ela vibra. Então aqui ó, o mecanismo de Antiquitera, já falamos sobre isso aqui. Eu acredito que o vídeo que fala do Antiquitera já foi levado lá para o Patreon. Aqui as linhas de Sajama. Nós falamos com uma certa detenção no fato, né, da existência das linhas de Nazca também. Esse artefato aqui é a primeira. O sismoscópio de Shangheng. Na verdade, isso aqui eu falei que era um negócio de chá, eu não cheguei a ver essa matéria como um todo, mas é uma ferramenta de detecção de terremoto, a primeira que eles dizem existente na história. Veja que interessante, então eles enchem com líquido e quando vazasse para um lado aqui, é mais inteligente a coisa do que eu imaginava. O disco de Festo, né? O disco de Festo é um enigma, um disco de argila coberto com símbolos inscritos em ambos os lados que são diferentes dos caracteres de qualquer sistema de escrita. Ele foi descoberto na antiga cidade de Festo, no sul de Creta. Aliás, a ilha de Creta, várias ilhas gregas ali, tem muita coisa escondida, muito mistério, e não por acaso o panteão grego é até hoje estudado, inclusive como arquétipo por Carl Jung, por Freud e outros tantos ali, né, que desenvolveram meu Deus, agora esqueci o nome da ciência psicológica que eles desenvolveram, mas enfim, é algo que lida aí com o inconsciente, né, com o inconsciente
pessoal, inconsciente coletivo, todos eles ligados a arquétipos dos deuses, porque ao final das contas eles entenderam algo que eu explico lá na comunidade fechada, que é essa história de influência astrológica dos deuses, né? Não estou dizendo que as pessoas são controladas pelos astros, mas muitos tomam decisões baseadas em movimentos astrológicos. Tem pessoas que nem saem de casa se o horóscopo delas não estiver de acordo. E não é só o populacho, não são só as pessoas comuns, mas pessoas da elite, mais do que a maioria das pessoas comuns, em uma concentração muito maior, acreditam nessas coisas e se guiam por essas coisas para decidir. Lá na comunidade fechada eu explico mais ou menos como eles pensam a respeito disso. Então, aqui nós vemos uma pintura de antiguidade em caverna na Índia, mostrando que eles dizem ser um possível disco voador. Não vamos nos ater muito aqui, só mostrar a imagem. A Índia ela tem muita coisa também, houve uma civilização muito desenvolvida lá e que simplesmente desapareceu. Aqui eles deram um destaque com tinta, digamos assim, a escultura, e aqui ela fica um pouco mais visível do que ela poderia ser. Esses links aqui eu vou deixar para vocês na descrição, tá, pessoal? Eu sei que alguns querem depois ler detidamente, mas as fontes elas não são as mais confiáveis porque são pessoas que acreditam na teoria alien. Eu já vou falar o que eu penso a respeito disso. E aqui, por último, a última imagem, que é o último link que nós vamos analisar, fala da Madonna com São Giovannino, né? Então veja só também aqui uma pintura, né, que teria então retratado aquilo que seria um OVNI, segundo o entendimento deles. Aqui o batismo de Cristo também, né, teria vindo através de intervenção alien, segundo eles. Um fresco do século XVII também, aqui seria o que eles entendem como aliens. A tapeçaria de 1330, lá atrás vocês veem a mesma coisa. Tapeçaria do século IX também. A tapeçaria de 1538, lá atrás, acho que vocês estão vendo, né? Sempre o disco voador, né? Esse afresco aqui é muito conhecido, é um afresco de 1350, intitulado de A Crucificação, onde há aqui uma estrela e outro objeto aqui, onde eles colocam como se fossem discos voadores mesmo, porque tem pessoas dentro lá, até mesmo a estrela de 8 pontas de Ishtar gravada na lataria daquilo que seria essa estrela, né? Aqui ó, a glorificação da Eucaristia por Bonaventura Salimbene. Então eles mostram aqui o que seria uma espécie de satélite, né? A pintura no interior da caverna aborígene. Essa aqui já é bem conhecida, acho que provavelmente todos vocês já viram, né? Ela teria aproximadamente 5.000 anos, foi encontrada no interior de uma caverna aborígene em Kimberley, na Austrália. E aí eles questionam, seriam seres extraterrestres? Aqui a imagem em Tassili, no Saara, também muito conhecida essa imagem. É muito estranho, um hominídeo com esse tipo de capacete, lá atrás outro. A pintura no interior da caverna na Itália, também aqui parecendo um traje de astronauta. Uma gravura no livro Plodigiorum, de Conrad Licosthenes, de 1518 a 1561, que seria algo parecido com um foguete. Uma estatueta encontrada no Equador, muito semelhante realmente a um traje espacial. E isso, se você for investigar, você vai encontrar muita coisa. Mas, Jason, com tantas evidências, por que você diz que não acredita em aliens? Porque o alien, pessoal, é uma história que foi criada a partir, principalmente, dos anos 50 do século passado. 1950 para frente, isso começou a popular o imaginário coletivo como nunca antes. Não que essas histórias de aparições não existissem antes. Isso existe ao longo de toda a história da humanidade, muitas vezes relacionados não a aliens, mas a demônios, a aparições espirituais e coisas desse tipo. Eu acredito nas escrituras sagradas, e elas contam, né, o que seriam esses seres. Se você parar para analisar o que seria aquilo que nós chamamos de anjos ou anjos caídos, são muito semelhantes ao que é descrito como sendo anjos, ou aliens, né, ou OVNIs, etc. Só que há uma diferença muito grande, e eu digo que é uma
uma maneira de maquiar aquilo que de fato pode estar por trás de tudo isso, porque a partir do momento que você pinta aquilo que antigamente se chamavam de anjos caídos ou demônios como meros aliens, você está falando que você está tratando de uma civilização qualquer que veio do espaço e que teria inclusive criado a humanidade, segundo a versão de alguns, daqueles que, como Zecharia Sitchin e outros, que defendem a tese dos deuses astronautas, que eu rechaço totalmente, porque, na minha opinião, não foram deuses astronautas que criaram a humanidade, mas sim que aqueles vigilantes, como Semiás e tantos outros, que passaram a conviver aqui e que muitos deles foram, então, expulsos ou presos no dia do reinício da história. Então é mais ou menos assim que eu vejo essa situação. Não como aliens, mas como seres que antigamente eram chamados de vigilantes. É algo bem diferente, embora muitos possam achar que seja a mesma coisa. Pessoal, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.